Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Bom ter você aqui com a gente, mais uma sexta-feira, mais uma semana, mais um encontro onde nós estudamos a palavra do Senhor de forma expositiva. Ficamos felizes com a sua audiência, com a sua participação aí online. Esse é o IPC Talk. IPC Talk é o estudo bíblico semanal da Igreja Presbiteriana da cidade, da nossa igreja, onde a gente se aprofunda um pouco mais sobre a Escritura Sagrada. A gente tem estudado a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a gente já está numa parte final da carta, onde Paulo ele vai abordar algumas questões mais práticas relacionadas à vida espiritual da igreja de Corinto. No começo a gente viu lá, você que acompanha, que Paulo trata alguns problemas relacionados à divisão, algumas situações que vão muito mais da igreja para fora, algumas questões envolvendo a própria cidade, ali, o comportamento e o testemunho dos crentes. E agora Paulo está preocupado em olhar um pouco mais para dentro da comunidade e os problemas que estão atingindo a comunidade ali internamente. Então, eu estou com o pastor Vanderlei aqui, a gente segue aí em dupla, né, por enquanto. O pastor Alan vai voltar em breve, mas por enquanto eu e o pastor Vanderlei aqui, a gente está junto com vocês aí estudando. Eu vou passar a palavra para ele fazer uma saudação e já vou pedir para ele orar também. A gente vai, nas próximas semanas, ver um tema que vai se entrelaçar, que começa aqui no capítulo 12, prossegue no capítulo 13 e é concluído no capítulo 14. Todos os temas estão relacionados nesses capítulos à temática da dinâmica dos dons espirituais dentro da igreja. Então, você vai nesse primeiro capítulo 12, que a gente vai tratar em duas partes, e você vai ver isso muito claro. Depois, Paulo vai fazer uma contraposição no capítulo 13, no que é a essência e o mais importante de qualquer dom espiritual, que é o tratado de Paulo sobre o amor. E no capítulo 14, ele faz uma distinção e estabelece o grau de importância entre a profecia e os dons de língua. Então, basicamente, é isso que vem pela frente. Pastor, ora para a gente ler o texto. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a clareza da palavra, para que com autoridade possamos ensinar ao teu povo. Também, de igual forma, faz com que haja iluminação para que os teus filhos que nos escutam e nos escutarão sejam abençoados por essa palavra. Oramos a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Olha, enquanto a gente, enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, já aproveita e compartilha também, curte o vídeo. A gente sempre pede para que você faça essa interação com a gente aí, porque isso mostra ao YouTube, mostra a plataforma que o conteúdo que a gente está produzindo aqui é relevante e outras pessoas vão ter acesso também. Então, você também é um instrumento nas mãos de Deus para propagar o conteúdo que a gente produz aqui. Você quer que outras pessoas conheçam a nossa igreja, você quer que outras pessoas também tenham acesso à palavra, a um estudo bíblico de forma dinâmica, você pode compartilhar aí, pode interagir também no chat, pode deixar sua dúvida no comentário, pode, bota um boa noite aí, bota aí um boa noite aí, vamos interagir aí, bota um boa noite, bota um olá, bota um coraçãozinho, interaja de alguma forma aí, que isso é importante também para a gente, não apenas a gente, mas o próprio YouTube, reconhecer que o conteúdo que a gente está produzindo é relevante, tá bom? Dito isso, vamos ao texto, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos fazer a leitura até o versículo 11, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres,
a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz e a cada um individualmente. Palavra do Senhor. Gente, estamos diante de um texto, né, que trata de um assunto que permanece sendo um assunto controverso na igreja de hoje, né? A gente tem igrejas que ainda se dividem, racham, por causa da compreensão diferenciada em relação à expressão e à manifestação dos dons e o seu papel, o seu lugar dentro da igreja. Era um problema para a igreja de Corinto, permanece sendo um problema para os dias de hoje. E, pastor Wanderley, por que permanece sendo esse problema até os dias de hoje? É importante pensar que realmente deve ser um problema complexo, porque a gente vai ver que também era um problema que a igreja de Corinto experimenta. Por isso que Paulo começa dizendo, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo, pelo contrário, quer que a igreja conheça para usar bem essa ferramenta, essa graça que foi concedida à igreja por meio do Espírito Santo. Então, os dons espirituais, eles vão ser ensinados num extenso capítulo aqui. Isso vai permanecer no capítulo 13, no capítulo 14, como eu já falei aqui, logo no início. Por que é que nós devemos também hoje nos preocupar em conhecer com relações aos dons espirituais? Versículo 3 diz, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. E aí ele começa, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Toda a atmosfera nos primeiros 3 versículos aqui giram em torno dos dons espirituais. Que a gente poderia dizer que esses dons espirituais, eles são, antes de ser carismas, eles são dons da graça. Antes de serem compreendidos por nós como a expressão de Deus manifestando poder no meio da igreja, nós precisamos entender que os dons são dons da graça, ou seja, os dons não são posses individuais. Os dons são concedidos como dons da graça, dons do Espírito, a fim de edificar a comunidade. Então, não são dons de poder no sentido de que nós passamos uma vida inteira de consagração, uma vida inteira de busca, uma vida inteira de renúncia para um dia, então, receber esses dons espirituais como sendo um nível superior de espiritualidade, como sendo um nível espetacular, de crente diferenciado, de uma posição de destaque no meio da igreja. Não, os dons são dados aos crentes, a todos os crentes. E tudo que é feito visa a edificação da comunidade. Não é um prêmio pela fidelidade. Tudo isso que eu falei em relação à consagração, à busca de Deus, tudo isso deve ser mantido, mas não para buscar os dons, não para receber os dons, porque os dons são concedidos aos crentes sem exceção. É interessante a gente partir desse ponto, por quê? Porque talvez não, né? Quando a gente analisa de onde vieram os cristãos, do paganismo, das religiões gregas e romanas, das manifestações religiosas daquele período, né? Que eram muito caracterizadas em cima disso, né? Pessoas que eram detentoras de um determinado poder, de uma posição mais elevada, de uma liderança, um sacerdócio, alguma coisa do tipo, sacerdotisas, sacerdotes, de uma ligação e de uma conexão que talvez tivesse a ver com isso, né? Eu me consagro mais, então eu tenho mais poder. Isso ligado a outras religiões ou outras divindades. E talvez fosse esse o padrão que foi importado para a igreja, né? Então, se eu buscar mais, se eu fizer isso, se eu entregar mais, seja algo monetário, financeiro, ou mesmo algo relacionado a eu me sacrificar de alguma forma, eu vou ter mais poder. E é interessante que Paulo começa fazendo esse contraste, né? Quando vocês eram gentios, quando vocês
eram pessoas de outras religiões, guiados, né, e viviam conforme os deuses e ídolos mudos. Os deuses e ídolos mudos era uma coisa, né? Agora não. Agora vocês precisam se comportar, digamos assim, de forma mais racional, porque a gente está diante de uma experiência de fé que exige também razão, né? Que exige comprometimento. A gente não segue uma fé irracional. Não é uma coisa assim que agora vocês são guiados mecanicamente, não, né? A gente precisa haver reflexão. Então, Paulo começa a chamar a atenção em relação a esse contraste da experiência vivida no paganismo com a fé cristã, que é uma fé racional também. Não é racionalista, mas é uma fé que leva em consideração a razão. Não é uma coisa destituída completamente de sentido, razão, né, ou consciência. Então, acho que é interessante a gente olhar isso, né, porque talvez os cristãos de Corinto foram seguir apenas o padrão, o status quo, o que era nas outras religiões, né? Que as pessoas eram poderosas porque elas davam algo, entregavam algo, sacrificavam, né, a Deus ou aos deuses e às divindades de alguma forma, então recebiam mais poder por isso, né? Isso cai aqui. Eu acho que, apesar de ser o primeiro capítulo lá onde Paulo vai tratar sobre a questão dos dons, o que fica muito evidente aqui é justamente aquilo que o pastor Mandelei ressaltou aqui, que é o seguinte: os dons precisam ser vistos como um presente de Deus. E se é um espírito que dota a comunidade para um fim, né, proveitoso, como a gente viu aqui no versículo 13 e no versículo 4, a gente precisa entender que esse espírito não vai, de maneira nenhuma, dar algo para a igreja para gerar controvérsia, inimizade ou vaidade, porque o espírito é um só. E por isso que eu comecei afirmando aqui que são dons da graça. Significa dizer que graça é algo imerecido, é favor concedido e visa não apenas o indivíduo, mas a comunidade. Sim. A nossa perspectiva, às vezes, sobre a fé é muito existencialista, individualista, que vê a minha salvação, o meu relacionamento com Deus, a garantia que eu tenho de que estou em Cristo, a minha relação espiritual, o meu crescimento. Nós somos alimentados por essa ideia individualista de que isso que importa. Sendo que a Bíblia nos dá clareza de mostrar que o indivíduo não pode se descolar da comunidade, de que as necessidades individuais elas não podem ser uma oposição à nossa relação coletiva, já que nós estamos falando de igreja, já que nós estamos falando de comunidade. E o que acontecia nessa comunidade de Corinto? Como já foi falado pelo pastor João, havia essa influência das religiões de mistérios, das religiões pagãs, mas também havia a influência daquilo que nós falamos lá no início, que é da filosofia, da gnose, do conhecimento especial, da iluminação. O indivíduo que possui dons espirituais é porque foi iluminado, é porque experimentou uma realidade de iluminação individual. Então, ele tem dons espirituais porque ele recebeu isso. É muito parecido com o que a gente vê acontecendo em algumas comunidades, em que o indivíduo passa anos e anos orando para receber um dom que ele jamais terá. Porque não é este o propósito de Cristo para a sua igreja, para aquele indivíduo. Porque todo dom concedido a indivíduos está relacionado a esse indivíduo servir a comunidade. Não é um dom para eu usar esse dom em meu benefício, porque eu me entendo na posse desse dom. Porque a posse é visando a comunidade, o coletivo. Então, quando nós vamos falar já sobre os dons, nós vamos mais especificamente sobre cada um dos dons, é preciso, antes de qualquer coisa, entender que todos os crentes recebem um dom espiritual e de que esse dom espiritual é fruto da mesma raiz que nos deu a salvação. O amor misericordioso de Deus Pai em nos escolher e nos salvar e também de nos conceder dons a fim de que a minha vida, sim, existe o aspecto de que eu sou edificado, fortalecido, usado, mas usado para edificação
da comunidade inteira. Sim, e é importante a gente pensar também que não apenas a fonte, né, é a mesma, mas o propósito é comum, comunitário. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa levar em consideração, e que, apesar de ser tão óbvio, ao meu ver, no texto, permanece sendo algo ignorado, né, por boa parte da igreja, por boa parte da cristandade hoje, é a questão dessa competição e dessa rivalidade que existe, né? Porque a partir do momento que a gente entende que Deus é aquele que distribui soberanamente os dons e o propósito e a finalidade é uma edificação coletiva e comunitária, a gente começa a entender o seguinte, que não existe dom melhor e dom pior, que não existe dom, o meu dom é melhor que o seu. Primeiro porque você, se tem aquele dom, você tem porque recebeu de Deus como caris, graça, presente. Se você tem, você já não tem porque você conquistou. Então, você não pode envaidecer-se dizendo o seguinte, olha, eu tenho esse dom que é melhor porque eu conquistei por isso e aquilo. Não existe isso. Segundo, é a compreensão que está aqui nos versículos 4 e 5, né? E 6, que há diversidade, mas o Senhor é o mesmo. São diversos os dons, mas o Espírito é o mesmo. E é Deus quem opera tudo em todos. Ou seja, que a gente vê essa verdade de que a distribuição dos dons ela se dá de maneira soberana da parte de Deus, na pessoa do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito é concedida, né? É concedida a cada um visando um fim proveitoso. E a gente vai ver no desenvolvimento da teologia de Paulo, e em outros textos, inclusive, onde Paulo fala sobre dons, que a finalidade é bem clara. É a edificação coletiva, a edificação do corpo. Aqui a gente precisa entender o seguinte, a carta é para a igreja, né? O propósito de Paulo é instruir a igreja. A gente é chamado, né? E a gente, de fato, tem as nossas experiências individuais, os dons são distribuídos, né, a cada indivíduo, entretanto, a finalidade é o crescimento e o amadurecimento espiritual do corpo de Cristo. E aí a gente passa a entender como uma situação complementar, né? O meu dom complementa a vida do meu irmão e abençoa a vida do meu irmão naquilo que é uma debilidade na vida dele, né? E assim como ele recebeu de Deus um dom que se complementa à minha experiência e ele vai me edificar com o dom que ele recebeu. É até interessante, né? Porque não parece um texto, né, que dá margens a diversas interpretações e ainda assim a gente vê como orgulho, né? Como orgulho afetava aquela comunidade, a vaidade afetava aquela comunidade e persiste e insiste afetando as nossas comunidades e a igreja nos dias de hoje, causando racha, inclusive, né? Quando você fala sobre isso, acho muito importante essa fala sua, essa confusão toda que se instala em diversas denominações é fruto de uma leitura simples da Escritura, de uma compreensão simples, óbvia. A gente não tem que ficar procurando no texto lições que a gente não... Sabe, a gente fica, às vezes, procurando no texto significados escondidos, significados ocultos, enquanto, por vezes, a realidade está ali, muito clara, muito simples. Cada um recebe um dom, e o ideal seria que ninguém recebesse nem dom repetido, já que e trata-se de uma comunidade, cada um tendo um, a gente tem garantia de que a comunidade inteira forma uma organização, um corpo que se complementa por completo. Cada um recebe um dom específico, de preferência que cada um receba um dom diferente, e aí a comunidade toda é abençoada, porque Exatamente. Um vai servir ao outro. É bem diferente do que a gente percebe que acontece, que todo mundo quer o mesmo dom. Exatamente. E principalmente o dom que dá destaque, que traz uma certa aura de espiritualidade, que traz um certo domínio, poder. E aí, gente, vamos ser bem honestos, é o que a gente vê acontecer no meio da igreja, fruto da vaidade, do orgulho e dessa carreira que as pessoas procuram dentro da igreja. E a gente não precisa nem dar muita volta, né? A gente está falando principalmente de dom de línguas, profecia. A gente vê muito essa predileção em relação àquilo que é espetacular, aquilo que chama atenção, aquilo que atrai atenção, aquilo que coloca em evidência.
né? E é apenas uma fração, é apenas um pouco daquilo que compõe as listas, né, de dons que Paulo traz nas suas cartas, que são sempre tratadas como igualmente importantes. Outra coisa que pesa também, pastor, é associar a manifestação desse dom, desses dons específicos, esses espetaculares, a batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Eu acho que isso também foi uma distorção na história da igreja que trouxe muitos males, né? Porque as pessoas começaram a enxergar não o fruto do Espírito como a evidência de um coração regenerado, mas a manifestação de determinados dons, sendo que não há evidência interna no texto de que a manifestação específica de alguns dons são evidências de alguém nascido de novo. Não existe nenhum tipo de evidência interna do texto bíblico reforçar esse tipo de pensamento ou ideia, né? Tem gente que pensa, só é alguém que tem o Espírito Santo, que foi batizado pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo se falar em línguas ou se tiver um determinado dom específico. É uma coisa que a gente pode garantir por você, que não vamos encontrar sustentação no texto bíblico em relação a isso, né? E isso fica no texto evidente, quando a partir do versículo 4, quando a partir do versículo 5, 4, perdoe-me aqui o equívoco. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem realiza e opera tudo em todos. Vejamos o que diz esse texto. Esse texto está preocupado em afirmar duas coisas. Primeiro, a variedade, e segundo, a unidade. A unidade, exatamente. A variedade é porque cada um recebe um dom. E a unidade é porque todos que receberam dons cumprem um único propósito, que é a edificação do corpo. Isso é demonstrado de tal forma no texto que a própria Santíssima Trindade aqui está presente no texto para demonstrar que na economia da Santíssima Trindade, na relação de mutualidade da Santíssima Trindade, também os dons são concedidos à igreja. Também os dons são concedidos pela Santíssima Trindade à igreja toda. E por que Paulo se preocupa em dizer e usar a Santíssima Trindade como exemplo? Porque a Santíssima Trindade é a melhor demonstração de uma comunidade perfeita, de um relacionamento perfeito, como deve ser também a igreja. A igreja precisa ser diversa e una. Assim como Deus é manifesto de forma diversa na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a unidade em poder, em essência, fica clara. Fica claro no texto. Os dons são diversos, mas o Espírito, a fonte dos dons é o Espírito. E dons está ligado a carisma. O carisma vem do Espírito. E aí no versículo 5 diz a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E aqui, quando fala de serviço, a gente precisa remeter-se àquele que é o servo sofredor, que é Cristo. Então, se a mesma coisa é aqui dita de forma tripla, é dito que os dons têm a origem no Espírito, os serviços têm a origem em Cristo e o poder tem origem no Pai. Veja aqui, os dons têm como fonte o Espírito, os serviços têm como origem o Senhor, mas o Senhor é o mesmo. E as realizações, ou seja, o poder, a potência, porque a tradução de realizações seria potência, poder, tem como origem o próprio Deus. Então, Paulo está dizendo o seguinte: a Trindade aqui é o exemplo dessa diversidade e dessa unidade. A Trindade aqui é o exemplo disso, porque a fonte encontra-se no Pai, no Filho e no Espírito. Eles são um, assim como também a igreja é una. E neles apresenta-se um pouco dessa diversidade, porque quem concede os dons é o Espírito. Quem concede os serviços, e serviço está ligado à diaconia, está ligado a sacrifício, a entrega, e o exemplo máximo de entrega, diaconia, de serviço, de ministério, é o próprio Cristo, que entregou-se por nós. E Deus é a fonte de todo poder.
e é dele que emana tudo quanto temos e recebemos. Então, está aí. O Pai, e o Filho e o Espírito nos dando o exemplo claro de uma comunidade diversa e una. Exatamente. E as imagens, geralmente, que a Bíblia, no Novo Testamento, traz em relação à igreja, sempre refletem essa questão da unidade na diversidade, dessa característica que talvez, né, na primeira vista, pareça ser contrária e contraditória, né? Como assim una e diversa ao mesmo tempo? Mas que faz todo sentido. Nós somos descritos, né, como corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo, e nós somos descritos como membros desse corpo. E a gente sabe, né, que essa analogia ela reflete justamente essa diversidade dentro da unidade. O corpo é um, mas cada membro exerce a sua função, a sua particularidade, e isso se expressa muito bem na questão dos dons. Uma coisa que, né, parece persistir também em relação a isso, né, aos problemas, né, antes da gente passar para a parte das listas, né, que Paulo traz, é a questão das pessoas serem julgadas e avaliadas a partir do dom, né? Nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, né, a gente conhece a árvore pelo fruto, né? O fruto do Espírito é aquilo que digamos assim, reflete de fato, né, o caráter de Cristo e a ação do Espírito na vida de um crente. Então, um crente, ele pode ser, digamos assim, julgado a partir do seu fruto, né, do fruto do Espírito, que a gente vai ver mais explicitamente na carta aos Gálatas, e que Paulo traz até aqui também no capítulo 13, o amor como o dom supremo, né, fazendo esse paralelo ali do amor como o dom supremo, por ser um fruto também do Espírito. Mas a gente vê que a igreja ela insiste em medir a temperatura da fé, da experiência de fé do crente a partir do quanto de dom ele tem, ou da qualidade ou da quantidade de dons que ele tem, né? Da importância desses dons, do lugar que ele ocupa na hierarquia. Exatamente. Porque existe uma escala de quem ocupa posições superiores na hierarquia, e a gente veio estabelecendo isso na igreja durante séculos, uma hierarquia de dons, enquanto o texto bíblico é claramente contrário a isso. Veja comigo, porque o texto insiste nisso, nós já começamos a falar sobre isso um pouquinho atrás, mas o texto insiste nisso quando ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Então, aqui, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, e eu entendo claramente aqui que Paulo está dizendo à igreja, ele está falando: olha, cada um de vocês receberam de forma específica um dom. Então, ele está falando da universalidade do dom dentro da igreja. Não é uma posse individual e também não é uma posse eletiva. Alguns têm, outros não. Quem tem muitos, quem não tem nada. Não. Quem é crente, quem pertence ao corpo de Cristo, receberá um dom. Todos receberão um dom. E aí ele diz, mediante o Espírito, ou seja, não é mediante ao esforço, não é mediante as campanhas, não é abrindo mão disto ou daquilo, não é pelo nível de consagração. E eu insisto, consagração, vida com Deus, de oração, de estar dedicado, é o que todo crente deve fazer, mas não para que receba um dom espiritual, porque os dons serão dados não de acordo com a vontade do homem e do propósito do homem, mas de Deus. Por isso que Paulo deixa claro o fim, a finalidade, o fim proveitoso é a edificação da igreja. E aí, então, no versículo 8 em diante, ele começa a falar sobre cada dom específico. Ele esclarece para que servem os dons, ele esclarece a origem dos dons, ele esclarece os motivos pelos quais eles não devem se orgulhar e nem devem se menosprezar. Porque se eu recebi este dom e foi Deus que me deu, por que eu devo menosprezar o dom que eu recebi? Não devo me orgulhar, porque não é fruto da minha própria habilidade pessoal, mas não devo me menosprezar porque eu recebi este dom. Este dom é o dom que Deus te deu e ele e deve ser valorizado. Exatamente. Até porque, né, você precisa sempre considerar a minha comunidade precisa, né? A minha comunidade precisa ser edificada através desse dom. Então,
Quando a gente entende que a finalidade é comunitária e comum, né? E, acima de tudo, a glória de Deus, para a glória de Deus, a gente passa a compreender que nem melhor, nem pior, né? É apenas o dom que Deus nos deu para esse fim proveitoso. E aí Paulo começa, né? Porque a um é dada mediante o Espírito, e ele vai sempre reforçar isso, né? Mediante o Espírito, segundo o mesmo Espírito. Ele vai seguindo isso, né? Tanto no versículo 7, quanto no versículo 8, quanto no versículo 9, depois no versículo 11, ele vai falar sempre, trazendo sempre esse termo, né? Pelo mesmo Espírito, em um só Espírito, um só, o mesmo Espírito. Ele vai repetidamente usar essa expressão para justamente reforçar, já que era uma situação tão delicada naquele momento, e ainda continua sendo, né? Como a gente viu aqui. Mediante o Espírito, a um é dado palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E a gente tem aqui a primeira, né, digamos assim, primeira lista aqui um pouco mais agrupada dos dons que o Espírito Santo distribui para a igreja, visando o fim proveitoso, que é a edificação do corpo, né? E aí, pastor Vanderlei, o que seria aí esse conhecimento, essa sabedoria? Como é que a gente pode classificar a partir de outras listas também, né? A quais dons se refere? Porque aqui a gente vai ver que nenhuma lista é igualzinha. Nenhuma das listas que Paulo faz, que Pedro também faz numa das suas cartas, é idêntica. Então isso mostra até que tratar dessa questão não era uma coisa assim tão simples assim, tão fácil. Não existia uma lista definitiva e final, clara, né, de que são esses os dons e esses daqui não são. Então, como é que a gente pode começar a falar aí sobre essa questão de sabedoria, conhecimento, e depois se segue aí no versículo 9 e 10? Então, vamos lá. Como você já antecipou, as listas não são completas. Se a gente pegar as 3 listas que nós temos, eu posso dizer para você que ela não é completa. Há dons que não foram ditos aqui. Sim. E há desdobramentos também, né? Porque, por exemplo, quais os dons que a igreja experimenta e vive hoje? Há muitos outros dons que foram concedidos pelo Espírito, porque a dinâmica do Espírito não foi extinta no Novo Testamento. A dinâmica do Espírito, ela serve a propósitos específicos e a determinados momentos específicos. E a intenções específicas. Então, restringir os dons às 3 listas, ainda que sejam bíblicas, elas não contêm todas as possibilidades dos dons espirituais que são geradas pelo Espírito Santo na igreja. E aí a gente tem que ter essa clareza de que não é ser antibíblico pensar que podem existir outros dons, e a gente vive esses dons na igreja. Sim, sim. Que não estão na lista. Assim, a gente pode dizer que são variações de determinados dons, né, que eram muito mais claros. Eu, por exemplo, eu costumo até... Isso é até um pouco... Até é uma visão um pouco não tão popular assim. Eu costumo, por exemplo, enxergar a questão do muita gente fala o dom do louvor. Eu costumo sempre enxergar o louvor como uma manifestação do dom da palavra, né? Uma forma cantada do dom da palavra. Por isso que a gente sempre procura estabelecer e escolher cânticos que expressem a verdade das Escrituras e contribuam com a proclamação e a pregação da palavra, porque a gente vê que a orientação a orientação clara da Escritura é que a igreja cante, a igreja louve ao Senhor. Então, para mim, aquele que ministra o louvor, digamos assim, aquele que traz o louvor, como alguém que está à frente ali conduzindo a igreja ao louvor, ele é um braço ali do dom da profecia, do dom da palavra. Porque ele vai estar instruindo também. O cântico instrui, o cântico ensina, a gente aprende através do cântico. Então a gente pode ver que essas questões da variação e de subvariações dos dons, é possível a gente caminhar nessa direção, né, dentro do texto. A gente precisa fazer o seguinte, tratar a lista como lista. Sim. Né? Não e que ela é incompleta. Que é incompleta, exatamente. Tanto que cada texto você vai ver ela sendo mencionada como de uma forma, né? De uma forma particular. Eu queria, inclusive, para ajudar, pensar aqui os dons. Tentar fazer aqui um agrupamento de 3 partes. Os dons pedagógicos, que seriam os primeiros dons aqui. Sim. Que seria sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento aqui, para mim, seriam dons pedagógicos, porque através deles, a sabedoria e o conhecimento, nós vamos ensinar. Né? A sabedoria e o conhecimento é para ensinar. A gente poderia ver que os dons também
sobrenaturais, que logo em seguida o apóstolo Paulo fala, que é o Espírito, concede a fé, os dons de curar, de operações de milagres, e aí a gente colocaria aqui sabedoria e conhecimento como pedagógico para o ensino. Sobrenaturais, fé, curas, milagres, são dons o quê? Sobrenaturais. E poderia colocar uma última lista aqui dos dons comunicativos, como a profecia, o espírito de discernimento, as línguas e a interpretação de línguas, que estão todos aqui na lista. Olha, observe. Seriam os dons pedagógicos, a sabedoria e palavras de conhecimento. Aí seriam os dons sobrenaturais, a fé, os dons de curar, as operações de milagre, seriam os dons sobrenaturais. Os comunicativos, que visam a comunicação, que trazem a comunicação que o Espírito usa a essas pessoas para comunicar uma mensagem, seriam aqui. Esses aqui terminam. Profecia. Profecia vai ficar muito claro para a gente que a profecia ela exerce um lugar central na teologia paulina. E é para comunicar, é como Deus se comunica à sua igreja, através da profecia. Também pode ser, e é, através da variedade de línguas, da capacidade de interpretação. Paulo vai criar no capítulo 14 regras para que isso aconteça, mas é comunicação. É um grupo menor, e Paulo diz que não há nenhum problema que os dons de variedade de línguas eles aconteçam, mas é um dom menor, restrito, nem todos vão possuir, mas é um dom que Paulo não desqualifica. E a interpretação, são dons de comunicação, o discernimento de espírito, Sim. Sabe, o discernimento de espírito é importantíssimo, a capacidade de interpretar as profecias, de interpretar as línguas. Então, tudo isso Deus faz com um propósito específico. Sim, então a gente pode dizer aí que há a gente pode dizer que há aqui nesse texto específico essa divisão aí talvez em 3 partes, né? Um mais relacionado aos dons de poder, operação de milagres, outro relacionado à proclamação, né, a pregação, a profecia como pregação. A gente sempre reforça isso, né, aqui, que a gente entende profecia como proclamação da palavra, exortação, admoestação, trazer o povo de volta à Escritura. Esse é um aspecto importante, e aí a gente começa a entender aonde Paulo quer chegar também em relação ao dom de línguas, que precisa ser associado à pregação. Então, isso já é Paulo já está começando a dar os sinais para onde ele vai caminhar, né? De que a variedade de línguas elas precisam atingir também o propósito da profecia e da pregação. Então, isso já é um alerta, né, até para a igreja de hoje, onde tem gente que, né, fala em língua e diz que interpreta, e aí vai ver alguma coisa totalmente contrária àquilo que a palavra diz, né? Então, a gente já começa a ver aonde Paulo quer chegar. E os dons de ensino também, né? E é interessante que, às vezes, quando a gente olha para as listas, a gente vai ver assim, que não há um padrão engessado sobre quais são os dons, quais não são, e quais são as suas categorias, quais são as suas divisões, variações, mas a gente vai ver que as coisas vão se complementando bastante também, porque você tem um mestre, você tem um profeta, você tem um pastor, né? Você tem aquele que é o mestre, que está ligado aos dons relacionados ao ensino, à sabedoria, ao conhecimento. Na carta aos Efésios, né, Paulo traz essa lista ali um pouco mais voltada aos títulos, digamos assim, né? Geralmente, aos títulos que a gente fala, o pastor, o mestre, o profeta. Então, a gente vai ver que elas dons ministeriais, dons né? ministeriais, que acabam se complementando. O que a gente vê e percebe, já caminhando para o final, até porque a ideia é que você comece, nesses primeiros versículos, a entender, e depois a gente se aprofunde na sequência do capítulo 12, no capítulo 13, e principalmente no capítulo 14, ali onde Paulo vai fazer esse contraste entre a profecia e o dom de línguas, a entender, é o que ele vai dizer no versículo 11, sempre reforçando essa questão de um mesmo Espírito, que é, ele distribui como lhe apraz. Como lhe apraz. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa reforçar sempre, que não depende de mim, não depende de você. Eu não escolhi receber
a vocação, o chamado e o dom da profecia, da pregação, do ensino, né? O Espírito Santo distribui conforme a necessidade da igreja, visando um fim proveitoso, que é a edificação do corpo. Ele faz como lhe apraz. E aí fica a aplicação para a gente, né? Não se orgulhe, não se orgulhe e nem menospreze aquilo que você recebeu de Deus na pessoa do Espírito Santo, porque se você recebeu, há um fim proveitoso nisso. Sim. E a gente encerra aqui falando o seguinte: essa carta foi escrita a uma igreja, normalmente era lida quando a igreja inteira estava reunida. Normalmente era assim que liam-se as cartas, e a autoridade paulina ainda era uma coisa muito forte, presente na igreja de Corinto, apesar de alguns contestarem. E aí você tem que pensar assim, esse último versículo, como já começou a ser esclarecido pelo pastor João, que ele diz a cada um como lhe apraz. E aí o pastor João foi até aí. Aí diz o texto, a cada um, imagina a igreja toda reunida e todo mundo está ouvindo, é dado a cada um. Vocês todos receberam. A cada um, nesse sentido aqui, imaginando a igreja toda escutando a leitura, fica muito claro para mim que o apóstolo Paulo visa dizer o seguinte: a cada um de vocês é dado um dom. Todos vocês receberam. E aí ele complementa, individualmente. O individualmente sempre é submetido ao coletivo. A cada um, todos. Todos vocês receberam. Cada um de vocês receberam. Individualmente, vocês receberam. Mas isso não serve a um propósito individual. Serve a um propósito que é coletivo. Que é que toda a comunidade seja edificada. E é o que nós vamos ver na próxima semana. É isso aí. Gente, obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação. A gente está encerrando por hoje, mas é um até logo, né? Até semana que vem. Você que ainda não curtiu, deixa aí a sua curtida aí, deixa o seu like aí no vídeo. Deixa aí no comentário aí o que você achou. Comenta aí. Pô, foi legal. Pô, achei que faltou falar desse assunto aqui, né? Talvez o assunto que você está aí pensando ainda que a gente deixou passar, a gente vai falar na próxima semana. Por isso que é importante que você acompanhe sempre, semanalmente, o estudo. Então, obrigado aí pela sua participação. Deixa aí, não deixa de comentar não, tá bom? Bota aí o seu feedback aí do que você achou, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Sempre compartilhe aí o nosso canal, sempre divulgue as atividades, as programações, aí você que é membro da igreja também, porque assim você também contribui para propagar, espalhar a mensagem do Evangelho e o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Feche seus olhos aí, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por mais esse tempo diante da Tua Palavra, onde aprendemos um pouco mais e crescemos espiritualmente. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue dotando e presenteando a Tua igreja, cada um de nós, com os dons espirituais para o crescimento mútuo, para o crescimento comunitário, para o amadurecimento do corpo de Cristo, de cada um de nós enquanto crentes em Cristo, e que toda desavença, desunião, desordem caia por terra em nome de Jesus, que os erros que permanecem acontecendo na igreja sejam solucionados e resolvidos para a glória do Teu nome. Ajude-nos, Senhor, a cada dia mais a Te servir melhor, a aprender e desejar mais da Tua palavra. Toma a vida de cada um que participou de forma online, que está assistindo. Conceda a cada um um final de semana abençoado e que, ó Deus, possamos novamente nos encontrar aqui na semana que vem para continuar estudando a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, oramos a Ti agradecidos. Amém e amém.